E aí foi nesse momento quando. Foi muito específico, porque foi quando uma pessoa que eu não conhecia gritou da rua, tipo, japonesinha, eu nunca tive uma namorada japonesinha. É, e ele foi muito assim, incisivo, assim, falou, repetiu, e eu me senti muito violada, né? Porque já tinham me assediado como mulher, mas pela minha raça tinha sido a primeira vez. Aí eu pensei, bom, talvez eu não seja uma mulher branca. Acho que eu sou, né, uma mulher não branca. Eu nasci aqui em Curitiba, aí com 6 anos eu fui pro Japão, porque meus pais decidiram se mudar pra lá pra trabalhar. Então, desde esse momento, né, com 6 anos, sempre foi uma grande reafirmação da minha identidade como brasileira. Porque lá eu fazia parte da comunidade brasileira e era lida como brasileira, estudava numa escola brasileira, cantava o hino nacional brasileiro, também o japonês, porque a gente estava no país, Japão, né? Então, foi durante toda essa trajetória, uns 12 anos que eu fiquei lá, eu sempre tive essa reafirmação de que eu sou brasileira. Só que quando eu voltei aqui pro Brasil, não foi um baque, né? Porque eu já esperava. Mas foi uma visão diferente das pessoas sobre mim. Que aí eu era a japonesa. Dessa vez eu não era lida como brasileira, nem quando as pessoas olhavam pra mim, não era a cultura brasileira que eles pensavam, né? Eu tentava me afastar do meu lado racializado. Então, qualquer resquício que eu tinha, por exemplo, de gostar de animes quando eu era criança, eu tentava me afastar daquilo. Eu ficava meio tipo, não gosto. Só que ao mesmo tempo eu me sentia muito mal porque eu não fazia parte daquele estereótipo, sabe? Por não ter o cabelo liso, por não ter o olho pequeno, por não ser, sei lá, não ser inteligente, e super estudiosa e super esforçada na escola. Mas ao mesmo tempo eu tinha um exemplo em casa da minha irmã, que era super exemplo, assim, de pessoa que as pessoas chamavam de japa, e eu ficava tipo, ela é vista como asiática, mas eu não sou. Mas foram momentos que a sociedade foi mostrando que eu não era branca. Eu fui entender realmente que não era uma coisa igualitária, embalada, assim, quando me perguntavam o que eu era. Não é nem, sei lá, o que eu sou, de onde eu vim, sabe? O que você é? Primeira pergunta. Não sabe meu nome, não sabe de onde eu vim, não sabe minha idade, não sabe nada. Mas a primeira pergunta é: o que você é? Por que você é desse jeito, asiática? Você é coreana, chinesa ou japonesa? Eu já pergunto assim direto, né? Você é coreana, chinesa ou japonesa? E daí você fica com aquela cara de tipo, sou brasileira. Mas é muito complicado, porque aí você tinha que responder, japonês, né? E isso deve ter acontecido com todas as pessoas asiáticas, assim, chinês, coreano, taiwanês, tailandês, enfim, vietnamita. E é muito complicado não ser visto como uma pessoa comum, principalmente por esse ser a primeira pergunta, sabe? Tipo, aquele primeiro impacto você não é daqui, você não pertence aqui. Então, eu me senti muito mal, principalmente quando eu perguntava de volta, e você? De onde você é? Sabe? E a pessoa me respondia umas coisas tipo, eu sou daqui mesmo. Tipo, eu sou de São Paulo. Ou, nem sei responder. E eu ficava com aquela cara, tipo, como que você não sabe responder, sabe? Você vem me perguntar uma coisa que você não sabe a sua resposta, sabe? Por que eu tenho que saber a minha? Foi nesse momento, né, que a pessoa gritou aleatoriamente na rua que eu percebi que talvez a minha identidade ela não era o que eu tinha construído até então. E a partir disso vieram outros questionamentos com relação a outras coisas que fazem parte do cotidiano, por exemplo, padrões de beleza. Eu percebi que eu segui um padrão de beleza que é impossível para mim, como no meu corpo não vai conseguir ter um rosto ocidental, porque a minha origem biológica ela não é ocidental, não é europeia. E aí, a partir desse momento, eu percebi que eu estava perseguindo padrões impossíveis.
E geralmente a gente tá seguindo padrões impossíveis, não né? comporta, né? Sim, aham. No Japão existe uma grande adoração de ocidentais. Então, o ocidental é bonito, o americano é bonito, o americano padrão branco, né? Tanto que existe muito preconceito com estrangeiros que não são os americanos perfeitos, assim. Então, se você não for loiro de olho azul, cabelo, tipo, lisinho, assim, você já é visto como um estrangeiro ruim. O Japão, ele é um país que ele tem muito preconceito com alguns outros países da Ásia, e a comunidade asiática brasileira no Brasil e no Japão, ela é muito preconceituosa com chineses, com tailandeses, com pessoas negras. Então, quando eu fui pesquisar sobre esse lugar não branco, eu entrei num looping, assim, bom, a minha comunidade ela é muito racista e preconceituosa, mas a gente também só é alvo disso. E agora, né? Estudando mais, porque eu acho que sempre tem que ter esse estudo muito próximo de militância racial asiática com a negra e que não faz sentido a gente buscar por uma igualdade racial, nós como asiáticos, se a gente não busca a igualdade racial negra também, né? Porque muitas vezes somos motivos de meritocracia e somos bem o papel exemplo de pessoas liberais que colocam a gente num pôster e falam assim, olha, por que vocês não são que nem eles? Por que vocês não se esforçam que nem eles? Sendo que, tipo, existem anos e anos de história que explicam por quê. E a pessoa simplesmente pega uma atualidade que é totalmente superficial e não vê cada caso como um caso, né? E eu acho muito complicado, principalmente no ramo da maquiagem, assim, que é muito claro que as pessoas estão se voltando mais, assim, a K-Beauty, por exemplo, que está sendo extremamente vendido para o Ocidente agora. E o quanto elas ficam, tipo, tendências do mundo coreano e tal. Eu não acho plausível vender esse tipo de produto para um país onde tem uma população tão grande de pessoas de pele escura e pessoas negras que, tipo, não vão conseguir usar o tipo de produto que eles estão vendendo, assim, sabe? Tipo, essa boca gradualzinha, assim, tipo, sabe? Pra uma pessoa de pele escura mesmo, tipo, isso nem ia aparecer, sabe? Tipo, eu acho muito complicado, tipo, várias coisas, principalmente da maquiagem, porque eu estudei sobre, sabe, estudando sobre isso, tipo, contorno pra pessoas negras, sabe? Tipo, pra fazer contorno no rosto, assim. É muito raro você encontrar um tom escuro o suficiente pra uma pessoa, tipo, de cor mais escura do que o parda, sabe? Que pardo nem existe, né? Mas o quanto o mercado realmente não tá focando nesse tipo de pessoa, sabe? Que pode ser que nem seja o público que mais consuma, mas é um público muito grande. Então, por mais que as pessoas tentam... As pessoas não. Por mais que a indústria tenta vender um produto, ela também está vendendo um tipo de ideal de pessoa que vai comprar. Então, nós somos o ideal também. E pessoas brancas também são. Mas as pessoas negras não são. Eu fiz um curso de teatro, um curso livre, durante 3 anos, porque eu sempre me interessei muito por teatro. E quando eu voltei pra cá, foi uma das coisas que eu mais queria fazer. Daí eu fui atrás, e aí quando eu comecei o curso, eu percebi que isso foi mais ou menos na época em que rolou o despertar da minha identidade asiática no Brasil. Então, foi interessante porque tinha que fazer sempre uma peça em cada semestre. E eu sentia que, apesar do teatro ser um lugar onde você pode fazer coisas, você pode interpretar um gato mesmo não sendo um gato, né? Mas rolava um impedimento, assim, de eu fazer a filha de alguém, a mãe de alguém, porque eu não me parecia com as pessoas. Mesmo quando as pessoas não se pareciam entre elas. Mas por serem pessoas brancas, elas conseguiam imaginar ou até interpretar uma consanguinidade com mais facilidade. Então, quando eu conheço uma pessoa branca e ela nunca parou para pensar nos privilégios dela,
ou nunca parou pra pensar em questões de raça porque ela não precisa, ela chega já, eu adoro comida japonesa, eu vi um anime muito bom, você gosta? E assim, às vezes a gente nem tem interesse, mas como a nossa raça pesa muito, as pessoas já vêm questionando tudo isso como se a gente carregasse tudo isso com a gente, mesmo sendo brasileira, nascido aqui, no mesmo bairro, às vezes vizinha da pessoa, comendo as mesmas coisas, indo na mesma escola, a pessoa acha que a gente carrega tudo isso e precisa carregar tudo isso. E eu achava que eu precisava carregar tudo isso, até que eu vi que eu não preciso. E aí eu passei a tentar ver como naquele momento como atriz e agora como produtora, posso mudar esse cenário. Porque as pessoas elas vão continuar fazendo esses papéis se só eles forem oferecidos. E eu sinto que existe uma dificuldade de tirar isso do olhar, do coração da pessoa. Então, quando uma pessoa que produz um comercial, ela pensa, preciso fazer uma cena com uma família na mesa. Ela não vai pensar naturalmente, assim, ela não vai imaginar uma família negra ou uma família asiática, porque isso é racial demais, assim, na cabeça da pessoa isso é uma minoria demais e não vai representar todo mundo, quando na verdade as pessoas brancas não representam todo mundo também. Onde já se viu colocar, sei lá, 3 pessoas racializadas numa propaganda? Por que não tem uma branca ali? 3 é demais, sabe? Tipo, a gente cumpre uma cota lá. Então é muito, assim, eu acho que podia estar sendo vendido de uma forma, assim, muito pior, tipo, só colocando pessoas brancas. Eles estão tentando fazer uma coisa, assim, um pouco mais, de ter mais diversidade, mas eles acabam não vendo também o próprio privilégio deles de sempre ter uma pessoa branca ali. Que é uma coisa, assim, que, tipo, é estranho pra eles. Então, tanto que muita gente acredita em racismo reverso, sabe? Porque, tipo, eles não entendem o quanto pra gente é natural ver várias pessoas brancas numa propaganda, mas eles não se sentem ok e não se sentem confortáveis se, tipo, não tem nenhuma lá. É muito complicado que a gente precisa entender também, não só o nosso movimento asiático, mas como o movimento negro também, porque a gente precisa desestruturar esse negócio, assim, sabe? Tipo, um problema estrutural, racial, que não só envolve as pessoas brancas como sozinhas, porque são elas que produzem, mas também a gente, porque a gente também tem um ponto de racismo dentro da gente, né? Pra mim foi muito difícil me identificar como feminista no começo, porque no ensino médio eu só tinha amigas de escola, assim, brancas, e sempre falava de feminismo, como aquilo era importante, e como aquilo era igualdade entre os gêneros e tal, e eu ficava bem aquele discurso de gente privilegiada e falando, tipo, então, por que não fala que eu sou a favor da igualdade, sabe? Demorei muito tempo pra entender o que realmente aquilo dizia. Porque como eu só tinha exemplos feministas brancos, e não só na faculdade e relação entre amigos, mas também a mídia nunca me mostrou que existe um outro lado do feminismo, que existia um outro lado do feminismo, foi um processo demorado. Aquilo sempre ficou na minha cabeça, assim, por que as minhas amigas todas se identificam como feminista e eu não? E só depois eu fui entender que o feminismo branco, o feminismo liberal, ele não aborda as coisas que eu, como mulher racializada, busco como igualdade para mim. E principalmente pega na questão da sensualidade, da sexualidade da mulher asiática. E nisso eu acho que se aproxima bastante do feminismo negro, de ser exotificada, de ser vista como uma mulher, nossa, nunca peguei uma japonesa, sabe? Ou nunca peguei uma mulher negra, boatos que tem uma pegada diferente, sabe? Então, tipo, esse é o tipo de pauta que o feminismo branco não aborda. E isso tem a ver com gênero, isso tem a ver com raça, isso tem a ver com etnia. Por que isso não está sendo incluso dentro do movimento feminista, sabe? Porque para elas não é interessante, porque isso nunca foi um problema para elas. Então, como que eu ia me identificar com esse tipo de movimento, sendo que um dos meus maiores problemas como mulher e como pessoa racializada, elas não estão atendendo. Então, foi um
problema de ideologia e de ficar me perguntando pra que então, sabe? Então, nossa, depois de muitos estudos e buscas e tentando realmente entender do que aquilo se tratava e, tipo, por que aquilo não abordava quem eu era como indivíduo, a minha raça e minha cor, né? Foi tudo muito, assim, aliviante saber que isso não era coisa da minha cabeça, que isso não era um exagero. Então, a união, assim, do movimento feminista asiático foi muito importante, assim, também, para mim como indivíduo, não só como um indivíduo dentro da sociedade, mas como pessoa. Quando eu tive contato com o feminismo geral, assim, a primeira vez que eu tive contato, era muito uma coisa de amor próprio. E é muito difícil gostar de você mesma quando a pessoa para quem você tá olhando como bonita não tem nada a ver com você. É, então, é muito triste que pessoas, que muitos japoneses, muitas coreanas e muitas descendentes de japonesas, coreanas, chinesas, do leste asiático, estejam sofrendo com a própria aparência porque não são parecidas com as pessoas que elas estão olhando. Então, tem que mudar isso, né? Então, a gente pode mudar a partir do que a gente faz. Então, eu comecei a olhar com outros olhos para as pessoas leste-asiáticas que eu conheço. Então, porque é uma coisa que eu aprendi a vida inteira, né? A achar pessoas brancas bonitas e pessoas amarelas e negras não. Então, esse pequeno exercício de olhar para si mesma e para os outros com mais carinho e cuidado melhorou muito a minha própria autoestima. Porque entender que eu não posso ser ela biologicamente é impossível, né? Foi muito libertador, porque eu entendi que a minha pele ela é dessa cor por causa de muitas gerações que se encontraram no passado. Então eu sou o resultado de todos os meus antepassados. Por que eu tenho tanto medo de querer ser isso, sabe? Ou de me orgulhar disso. Ou de querer cuidar disso pra não transformar numa pessoa ocidental, mas sim, uma palavra muito asiática agora, hein? Mas sim honrar os meus antepassados, que vieram pra cá, pra esse país desconhecido, e agora resultou nessa pessoa brasileira, né? Por que eu não consigo olhar pra mim como brasileira com esses traços? E aí é um processo que tá acontecendo ainda, né? Todo dia, quando eu me olho no espelho, eu reafirmo quem eu sou, mas é um exercício que eu não faço sozinha, porque as pessoas o tempo todo, quando elas olham pra mim, elas veem alguma coisa e algumas falam algumas coisas, né? Então é um exercício que as pessoas têm que fazer no geral. Dicas, dicas para as pessoas brancas, o que elas podem fazer para mudar a chavinha do olhar delas. Coisa simples, em redes sociais você pode começar a seguir, por exemplo, no Instagram, começar a seguir pessoas de outros biotipos. Então, se você é uma pessoa magra, seguir pessoas gordas, seguir pessoas negras, seguir pessoas asiáticas, para ver que no mundo existem muitos tipos de pessoas e de belezas. Assim você não fica tão presa numa coisa impossível. Porque aí começa a perceber que cada pessoa é o seu próprio padrão de beleza.